TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos, começando mais um De Bem com o Pão. Hoje aqui com o irmão Edson, vindo lá de Florianópolis, né, irmão Edson? Isso. Então, é um prazer estar aqui com De Bem com o Pão. Nós estamos vindo buscar essa comunhão com os irmãos e saímos daqui, estamos já de ida para Florianópolis novamente, voltando para casa, mas gratificados de ver as igrejas como estão. Estivemos em Barueri, agora estamos aqui em São Paulo pela primeira vez nesse templo aqui. E sabemos que já tem um novo templo a caminho, né? E isso nos deixa muito felizes de ver o crescimento de São Paulo, o crescimento dos irmãos, e saímos aqui confortados. Em nome de Jesus. E está aqui o irmão também para participar com a gente, para trazer um pouco mais. Veio na companhia, sempre vem com o guarda-costas, né, irmão Edson? Está aqui participando. Como é que está, irmão? Tudo bom? Tudo certinho, tudo certinho. É sempre um prazer estar em comunhão com os irmãos, ainda mais para falar de pão, de comida, que é o que nos mantém vivo ligado à videira, né? Que benção. E hoje nós vamos aqui pedir para os irmãos compartilhar um pouquinho mais com a gente do que está acontecendo lá no estado de Santa Catarina, o que os irmãos lá têm se alimentado, né? Os irmãos que têm uma direção, uma contribuição grande lá com a igreja, pode nos trazer aqui o que está acontecendo lá, irmão Edson? O que está acontecendo? Alguma semi-escola? Como é que tem acontecido nesse momento a instrução do Senhor para o povo de Santa Catarina? Sim. Nós estamos trabalhando muito em cima do regar do Ministério da Palavra Apostólica. E então, hoje temos uma programação de 2 cultos lá. Aliás, um culto, uma outra que é um discipulado, que seria um culto mais de ensino, né? E depois, no sábado à noite, a gente tem o regar da Palavra Apostólica. Então, se pega um resumo daquilo que foi pregado na semana, aquilo que o Senhor dá a direção e se pontua em cima, regando na congregação. E hoje a gente percebe, fazendo essas viagens que a gente acaba fazendo, que realmente a igreja está numa visão, né? Porque tu tem que estar no fluir do rio, senão tu acaba perdendo a bênção. Então, através da rádio, TV Menorá, através de Bem com Pão, através dos materiais, a gente percebe que realmente tem dado uma diferença bastante grande no povo. Aliás, é perceptível que o melhor crescimento, né, é quando o povo se alimenta do material, né? Então, há um aumento de velocidade. À medida que eu, como indivíduo, tento levar a palavra para alguém, eu não consigo levar no volume que o material leva. Se eu ficasse falando todas as informações que estão no material, eu me tornaria enfadonho, né? Colocaria uma pitada de mim nessa jogada, tipo assim, como eu interpreto aquela palavra. E o livro não, o livro é o Espírito, né? São extrações da Bíblia, de passagens bíblicas, e o livro fala com o indivíduo, e ele, dentro de si, acaba tendo os insights e tendo os fachos de luz do Senhor, se iluminando, eliminando as trevas, e aquilo vai numa velocidade muito maior do que a gente poderia imprimir. Mas, então, irmão, isso para mim, assim, eu acho que eu não tinha ainda recebido esse compartilhar, isso que o irmão Edson, a gente sempre vê o regar da palavra individualmente falando. Sim. Eu não tinha visto ainda esse compartilhar, por exemplo, de uma direção para a localidade, ou seja, a igreja local, contribuir com os irmãos no regar da palavra. Então, essa é uma instrução que vocês lá pegaram, olha, vamos fazer uma reunião e todo mundo vai compartilhar aquilo do regar da semana, é assim? Na verdade, existe um coordenador, né, que rega e depois ele chama para o compartilhar. Porque qual foi a ideia? Quando tu começa a falar dos materiais, tu estimula. Por exemplo, tu pega um livro, A Injustiça da Parte de Deus. Mas o que fala esse livro, hein? Aí tu lê o livro e tu começa, esse livro me tocou nessa área, me tocou naquela outra área, tem esse pedaço do livro, tem esse versículo, tem esse capítulo, e tu começa a mostrar para o camarada as experiências que ele fez contigo. O cara diz, eu quero esse livro, ele compra. Amém. Na hora, né?
Por quê? Porque aquilo foi cheio de vida. Aí tu pega um outro livro, ou um outro CD, um outro DVD, uma semi-escola, e tu fala dela, chama atenção. Agora, quando começamos a falar, olha, agora vamos falar sobre o ruminar da semana, do Ministério da Palavra, diz, ó, no café da manhã com Cristo foi isso, assim, assim, assim. Depois não foi desobediente à visão celestial, foi assim, assim, assim. Mensagem de edificação do dia 30 de março, sei lá, da data que for, né? Aconteceu exatamente isso, mas tem que ser o da semana, né? Então começa a dizer, poxa, ele está falando com tanto entusiasmo, ganhou tanta vida naquilo, semana que vem eu quero ouvir também, né? E com isso a gente diz, olha, quem vai coordenar esse serviço? Agora vai ser a ovelha tal. O senhor está chamando para esse serviço. Amém? Amém. Então tá bom. Então, rumina nos materiais da semana, que foi pregado, e traz um resumo para toda a gente aqui. Na semana seguinte é um outro. Claro que sempre alguma ovelha que tenha um perfil de mestre, de ensino, né? Mas tem dado resultado bastante bom, e isso multiplica pregadores, multiplica os servos que são liderança em termos de Ministério da Palavra. Faz com que eles desabrochem os dons e exerçam os ministérios. Exatamente, é a ideia, exatamente isso. Tem dado certo. Que benção, não tinha... Olha, achei muito legal, porque eu realmente não tinha recebido assim um compartilhamento de uma igreja. Vou me preocupar em fazer com que todos compartilhem do que está sendo trazido através do fluir do Ministério Apostólico, né? Geralmente é um fato individual, mas aqui está o corpo lá preocupado para que todos recebam e tenha uma orientação da liderança para que isso seja assim diferente e que em nome de Jesus possa ser exemplo, testemunho, né? Para muitas e muitas outras congregações aí, a ter um regar do Ministério Apostólico, que reforça o que o Senhor está falando naquela semana ali. Olha, está falando isso, então vou reforçar agora. E chega no culto, chega naquele momento da grande congregação, que é geralmente no domingo, né? O pessoal já está ligado o que o Espírito está falando durante a semana. Assim, quando a liderança trouxer o assunto, o pessoal está tudo alinhadinho também, né? Exato. Essa é a direção para os grupos familiares também, né? E quando a gente diz que a direção do grupo familiar é se dirigir e liberar a palavra dentro da linha da palavra apostólica, dentro do fluir do rio, nós temos que dar exemplo, né? Então, esse sábado que a gente promove isso, mostra que nós estamos também nesse alinhamento, também preocupados com essa direção. Então, as demais ovelhas seguem o mesmo fluxo, né? Seria essa a ideia. E o irmão, o que o irmão tem lá conseguido trazer de alimento espiritual para a vida própria, ainda para aquilo que tem sido ministrado? Eu agora pude falar aqui com a liderança, vamos falar agora aqui com uma ovelha que está lá recebendo tudo isso. Como é que tem sentido esse trabalho aí na sua vida? Amém. Para a graça do Senhor, na verdade, esse ministério, esse regar do Ministério Apostólico, ele é muito interessante pelo seguinte fato. Nós temos toda a literatura hoje que a livraria nos dispõe, né, que serve para o ensino, serve para nos ajudar com as instruções necessárias, né? Mas o regar apostólico, ele traz o frescor do Espírito. Ele traz exatamente aquilo que a gente necessita, ou que está sendo falado durante a semana, porque muitas vezes, infelizmente, para as tribulações do nosso dia, nas nossas atribuições do dia, a gente não consegue pegar todas as ministrações. Então, quando a gente faz um compêndio, um apanhado geral de tudo que aconteceu na semana, a gente se mantém dentro de um frescor, dentro de uma linha exatamente alinhado com a direção apostólica, né? Então, isso permite com que a gente esteja sempre atento às novidades do Espírito, né? Falando sobre o material especificamente, o material que eu sou apaixonado é a coletânea apostólica, né, que para mim é o nosso alimento diário. Eu tive uma experiência muito boa porque eu trabalhava 1 hora de casa, então eu tinha todo dia 1 hora de carro para escutar a coletânea. E graças a Deus dá para escutar sempre duas ministrações, né? Então acaba sendo uma bênção mesmo, né? E todos os materiais de ensino, os livros, a literatura, porque a literatura ela traz um aprofundamento específico em cada tema, né? O Dano da Amargura, ultimamente, tem sido realmente o material que tem nos trabalhado bastante, né? Limpado um pouquinho dessas amarguras que nós temos de dentro, tirando um pouquinho do que a gente tem de dentro e botando para fora. Irmão Edson, eu creio que, em virtude do pessoal receber uma orientação para ficar ligado com o fluir da semana, tem aumentado o pessoal assim, que tu vê lá, consegue perceber o movimento do pessoal estar mais ligado, não só no Pão de Judá, mas querer assinar a TV Menorá. Nem o irmão tem, eu tenho coletânea apostólica, eu gosto de assistir. Isso tem conseguido trazer uma participação do pessoal, pelo menos é o que eu imagino aqui, estou compartilhando com os irmãos. Sim. Provavelmente os irmãos têm buscado mais então a TV Menorá para querer ser assinante, para não estar perdendo nenhum momento,
para ver lá, regou sobre aquilo, não entendi, eu quero buscar alguma coisa a mais agora, né? Sim, sim. A própria livraria, pelo tamanho da igreja, que não é uma igreja grande, a gente percebe que consome um volume de material bom, né? E isso também se deve a essa questão dos materiais, de se regar da palavra apostólica. A coletânea agora tem um período em que ela não foi descontinuada, mas em termos de impressão das matrizes dos CDs, acho que vai recomeçar novamente agora, não sei bem, mas parece que vai recomeçar. Mas o pessoal, quando não tem, fica perguntando, mas é coletânea, mas é coletânea. Alguns disseram assim, eu já paguei meu cartão de crédito por 1 ano, mas ainda não veio. Não, calma que está vindo. Né? E parece que retomar agora. Né? E como ele disse, a coletânea é uma coisa, é algo bem interessante, é uma ferramenta muito interessante, porque ela nos conecta, né, naquela palavra. Muitas vezes, quando eu vou escutar a coletânea, eu já escutei, então já é a segunda ministração. E é impressionante quando eu vou ler um livro pela segunda vez, ou pela terceira vez, ou pela 10ª vez, como em cada vez ele é um livro novo para mim. Né? Então, mesmo escutando a coletânea e lembrando que eu já escutei, eu consigo pensar partes diferentes. Outra questão importante que eu vejo é o seguinte, eu começo a escutar 40 minutos de uma ministração, de áudio, por exemplo, ou de áudio e vídeo, enfim. Né? Quando eu estou no carro, como ele estava comentando, está no CD do carro, quando eu vou ligar o carro, ele está naquele ponto específico, ele não está no início. E impressionante como os primeiros momentos que tu escuta, eles fixam de uma maneira muito maior do que tu ficar 40 minutos. Lá pelo 30 minutos, 25 minutos, 40 minutos, tu já não está mais tão atento como tu estava nos primeiros minutos. Sim. Então, às vezes eu pego aquela passagem pela metade e dá um insight, eu chego a desligar o rádio, né, chego a parar o DVD ali. Preciso refletir. Mas eu não tinha percebido essa pregação aqui no meio. Quer dizer, pensou, né? É como tu está lendo um livro, tu pega para ler de A a Z, ou então tu abre ele para continuar a leitura de ontem, por exemplo. Né? Quando tu abre, né? A Bíblia também, muitas vezes a gente está lendo a Bíblia, né? De repente tu abre a Bíblia, o Senhor te deu uma direção, aquele versículo parece que salta aos olhos, né? Aquilo te chama a atenção, ele coloca um facho de luz especial naquele dia, naquela hora. E às vezes até tu vai repetir, olha aqui que o livro, o Senhor me abriu, aí tu olha e diz, puxa, mas não tem mais não tem mais o mesmo brilho que tinha, né? É porque aquilo era da hora, era a profecia, né? É algo que o Espírito queria te tocar sobre aquela área, sobre aquele versículo, sobre aquele momento da tua vida, então aquilo te iluminou de verdade, né? E é incrível quando o Espírito ilumina dessa forma, tu nunca mais esquece, né? Tem versículos que eu não lembro onde é que estão, tem que dar uma procurada, mas tem outros que foi o Senhor que trouxe, que eu nunca mais esqueço, não. Já sei, está lá, João 8,32, João 8,36, enfim, quer dizer, 1 João 2,15, tu não esquece, aquilo ali entrou de uma maneira, né? E é muito interessante esse processo. E olha, eu tenho experiência também de vários livros que ficaram dessa forma, né? Quando tu começa a querer ler, parece que o livro não termina nunca de ler, porque tu lê 1, 2 páginas, daqui a pouquinho tu tem que parar, tu começa, não é nenhum devaneio, é realmente que isso não é um flash, assim que a gente recebe do Senhor, tu começa meditar, trazer só um pouquinho, mas isso aqui eu fazia assim, mas é assim mesmo que isso aqui está falando, e aí tu te preocupa, tu medita, programou para meditar, por exemplo, 1 hora, aí tu vai ver, mas em 1 hora eu li 2 páginas, porque as outras, o restante do tempo tu ficou naquela meditação ali, buscando, e nem te deu por conta às vezes, né? Daqui a pouquinho tu, já deu 1 hora, eu tenho que sair agora, eu meditei 1 hora, mas eu li 2 páginas, e o livro parece que não anda, né? Eu não sei se o irmão agora, o Dan da Amargura, para mim foi assim, não sei se tem sido assim para o irmão, né? Eu tive que ler ali um livro fininho assim, né? Aí lia 1, 2 páginas, demorei quase uma semana para ler o livro, né? Cada capítulo do Dan da Amargura tem, acho que se não me engano, 1 ou 2 páginas no máximo, até alguns capítulos de 3 páginas. Só que realmente é um alimento que ele já tem uma solidez maior. Então ele merece que a gente venha ruminar nele, que a gente pegue, lê, bom, para um pouquinho, abre a Bíblia, vamos lá para a Bíblia agora, vamos acertar as coisas, né? Para que depois as coisas possam fluir. E o mais interessante dessa questão dos materiais, de avançar devagar, é que cada vez que a gente avança um pouquinho devagar, e a gente para uma página, faz anotações, anota tudo que o Espírito tem nos trazido e leva para a Bíblia, a gente consegue ter um ajustamento da nossa conduta. Porque se a gente começa a passar e ler como letra, a própria palavra fala, a letra mata, o Espírito é o que vivifica. Então, dos materiais, o que a gente tem que extrair é o Espírito.
E dessa maneira é uma maneira mais fácil. A gente pega, lê uma página, faz anotações, vai para a Bíblia, lembra de um louvor que fala sobre aquela palavra e essa miscelânea de materiais, esse mix dos materiais é que faz com que a gente venha conseguir extrair o Espírito com uma melhor qualidade. A partir desse momento, a gente consegue perceber a ação do Espírito dentro de nós e a limpeza que ele faz. Porque essa limpeza que é o necessário. A gente não, na verdade, ninguém está ali para ler, para se informar. A gente está ali para receber do Espírito, as novidades que o Espírito tem para trazer e a limpeza que ele vai fazer na gente. Quando a gente consegue ter isso, a gente começa a ter um ajustamento da nossa conduta com relação ao Espírito. A nossa conduta diária começa a ser transformada por esse Espírito. É uma transformação que vem de dentro para fora, né? Que bênção! Olha, nós vamos aqui fazer um break comercial e voltamos em seguidinha para o segundo bloco. De bem com o pão.